Bem, e a divulgação hoje cedo da queda desse produto interno bruto dos Estados Unidos confirmou as expectativas negativas. O Brasil, infelizmente, vai pelo mesmo caminho. O comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, Beto Caetano, pode falar mais sobre esse panorama, ajudar a gente a entender melhor a situação. Beto, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Victor Brown. Beto, veio então o esperado, números negativos na maior economia do mundo. Pode piorar ainda esse cenário? Então, Adriana, como nós vimos agora há pouco aí no relato da Mariana lá de Nova York, né? O PIB americano, então, teve um escorregão, aí a produção de riqueza nos Estados Unidos teve um escorregão de 4,8%, né? E no trimestre de janeiro até o final de março, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, né? É um número pior do que apontavam as previsões, a média estava em 4%, então veio ainda pior. A economia americana é a maior do mundo, um PIB, um produto interno bruto lá, superou os 21 trilhões de dólares no ano passado. Isso aí é 13 vezes o tamanho da economia brasileira, né? O dado negativo que acabamos de saber, ele encerrou um período de expansão de números positivos de 6 anos lá nos Estados Unidos. E sob os efeitos da Covid, né, da Covid-19, as suas implicações na economia, o consumo nos Estados Unidos caiu 7,6%. O consumo é o principal motor da economia americana, como é também no Brasil, né? As exportações lá caíram quase 7%. Então, os números do desemprego também, que a gente já conhecia nos últimos dias, mais de 26 milhões de americanos pediram o seguro-desemprego, somando com 7 milhões que estavam desempregados já antes disso, a taxa de desemprego nos Estados Unidos já supera 20%. Então, o primeiro trimestre foi isso, e ele pegou só parcialmente o problema trazido pela Covid, porque basicamente foi em março que os efeitos se fizeram sentir. As projeções para esse trimestre que nós atravessamos agora, o mês de abril, está sendo muito pior. As projeções para esse trimestre são aí de queda de... Tem gente que fala em 25%, tem gente que fala em 40% de recuo no PIB dos Estados Unidos. Beto, boa tarde. E mesmo com esse cenário tão ruim, com esses números tão assustadores que você trouxe para a gente agora, por que as bolsas lá continuam em alta? Olha, Vitor, as bolsas, elas vivem normalmente de expectativas. Lógico, as notícias que estão saindo têm importância, mas muito para olhar para frente, expectativas e previsões do que virá, né? É o que se chama de especulação também, né? Quer dizer, tentar adivinhar e para onde as coisas vão, as tendências. Então, nos últimos 2 dias, os investidores se animaram aí com as notícias da retomada de atividades em países como a Alemanha, a Espanha, a Itália, que já passaram pelo pior, ou acham que já passaram pelo pior, e com o comunicado de estados americanos também, que estão anunciando liberação do comércio e dos serviços, né? Nos Estados Unidos, o pior ainda deve ser consumado nesse trimestre que nós estamos atravessando. Essa projeção é para o desempenho já do ano, né? E o que pesa muito é que há uma visão de que a economia depois, lá nos Estados Unidos, vai ter uma recuperação rápida e vigorosa. Isso é uma característica da economia americana. É um mercado muito dinâmico. Então, como não há custos lá altos para demitir nem para contratar, as empresas demitiram rapidamente e elas podem chamar de volta os trabalhadores com a mesma rapidez. E ainda tem notícias aí, nós tivemos hoje a do remédio Remdesivir, que é um dos remédios aí considerados promissores, que teve hoje a notícia de que os primeiros testes estão mostrando bom resultado, né? Tudo isso injeta ânimo, então, aí nos mercados, e até a cotação do petróleo hoje subiu 28%. Olha lá. E Beto, de que forma nós aqui no Brasil podemos nos espelhar nos Estados Unidos, aprender com a situação de lá para nos ajudar aqui? O que a gente pode esperar do Brasil? Talvez uma recuperação rápida também ou não?
Olha, Adriana, aqui no Brasil, o IBGE vai divulgar amanhã o resultado do PIB do primeiro trimestre no Brasil. Deve vir um número vermelho também, né? Mas aqui a gente ainda não sabe quantas projeções eram de 1% e tal, eram projeções modestas, né? Mas vamos ver amanhã. Agora, aqui também vale duas coisas que eu comentei sobre o desempenho lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, uma é que o pior, tanto na saúde quanto na economia, é o que está ocorrendo agora, e a gente não sabe também maio e junho como vão ser, né? E a outra semelhança é que a Bolsa Brasileira também está em alta, até muito influenciada, como sempre, pelo desempenho das bolsas americanas, europeias e asiáticas, né? Para o ano todo, a projeção do desempenho da economia brasileira é de uma queda entre 4% e 7%. O desemprego pode ir a 15%. Ainda é cedo para saber se esses números vão ficar por aí. Vamos torcer para que eles melhorem. Vamos, com certeza. Beto, obrigada pelas informações. O Beto Caetano é comentarista aqui da Jovem Pan de Economia e Negócios. Boa tarde de quarta-feira para você, Beto. Valeu.